Hoje eu tô aqui pra falar da resenha do Menina de Vidro, da Judy Picoult. Foi o livro que eu falei no outro vídeo que eu fiz. Foi sobre o que eu recebi, né, eu não postei, e eu vou postar aquele e depois esse. Não liguem se estiver fazendo barulho, se meu cabelo estiver esvoaçando muito, é porque tá muito calor aqui na minha cidade. Então, hoje morre ou fica com ventilador, então eu prefiro ficar com ventilador. Menina de Vidro é um livro, assim, que ele te toca muito. O livro você se identifica com uma personagem, ou dependendo do livro até mais de um. E eu me identifiquei muito com a personagem da advogada, da Mary Gates. Ela fala muita coisa em termos jurídico, ela fala muito das experiências dela. A história dela, ela foi adotada por uma família. E ela, assim, por mais que ela ame muito os pais, ela ame muito o que ela tem, a família, tudo que ela tem, ela não consegue ficar sem saber o que aconteceu com os pais. Por que eles abandonaram, eram para adoção. E ela começa essa luta desenfreada para descobrir quem são os pais dela, ou quem é a mãe, pelo menos, né? Por que a mãe dela fez isso. E ela vai em todos os lugares, vai em hospitais, vai em cartórios, todos os lugares onde possam dar informações pra ela vai pra tentar descobrir quem é a mãe dela. Então é muito legal pra mim. E assim, ela é adotada, né, como eu já falei anteriormente, e eu sou adotada. Então é muita coisa do que ela falou ali, muito sentimento que ela tinha, eu também tenho. Então eu postei várias coisas no Facebook, várias frases, porque quando eu gosto muito de um livro, eu faço isso. E aí a gente vai acompanhando o livro, a narrativa dele. Eu não tô com ele aqui porque eu já devolvi, mas a narrativa do livro, ela é assim, ela é por capítulo, cada capítulo é descrito por um personagem. Então a gente tem a Mary Gates, que é a advogada, temos a Piper, que é a obstetra e melhor amiga da Charlotte, temos a Charlotte, que é a mãe das duas crianças, né? Eu acho que ela tem um peso muito importante, porque vários capítulos são só dela. Tem a Amélia, que é a filha de 13 anos da Charlotte. Ela não é filha do Sam de verdade, mas ele considera muito ela como uma filha, porque ele cuidou dela desde pequenininha, e ela também. A gente tem o Sam, que é o marido, ele é um policial, que tá casado com a Charlotte mais ou menos há 5 anos. Aí, o que acontece? No final, no capítulo final, a gente tem a narrativa da Willow. O capítulo final pra Willow. É a personagem principal do livro. Ela é uma criança, ela tem 6 anos e meio. No começo do livro ela tem 5, e a gente vai acompanhando anos e anos da vida dela. Ela nasceu com osteogênese imperfeita, que é uma doença, eu acho que é uma má produção de colágeno nos ossos. Então ela tem ossos muito frágeis, muito frágeis. Qualquer quedinha, até mesmo um espirro, ela pode sofrer uma fratura. Então a Willow, até mais ou menos a metade da narrativa, ela tinha sofrido 65 fraturas. Entre braço, perna, costela, quando ela nasceu. Então é uma vida muito sofrida pra ela. O livro é uma narrativa em primeira pessoa. Então eles acabam passando muito pra gente. Então, logo que começa o livro, a Charlotte está contando pra gente do nascimento da Willow, desde a gravidez dela, como é que ela se sentia quando ela descobriu que a Willow tinha essa doença. Logo que a Willow nasceu, a enfermeira foi buscar a Willow pra levar pra enfermaria. E a mãe dela, a Charlotte, falou, tenha cuidado, ela tem osteogênese imperfeita. E aí a enfermeira falou, eu sei o que eu tô fazendo, é meu trabalho. Pegou a Willow de qualquer jeito e a Willow acabou quebrando a costela. Nisso, que ela fratura a costela, ela furou o pulmão. E aí a Willow quase teve uma parada cardíaca, acho que ela teve uma parada cardiorrespiratória. E os médicos ficaram com medo disso ter dado alguma sequela no futuro. E aí a mãe fica muito desesperada, a Charlotte fica desesperada porque ela nunca tinha visto uma coisa dessa e a filha dela tinha acabado de nascer e aconteceu tudo ali na frente dela. Ela tava num momento frágil, muito frágil, e aí um médico chega nela e pergunta se ela não quer assinar um termo que diz que... Porque quando eles foram ressuscitar a Willow, eles quebraram 9 regiões, né, do corpinho dela, que era muito frágil e ela ainda era recém-nascida. E aí ele pergunta se ela não quer assinar um termo que diz que nenhum médico, se ela sofrer qualquer coisa, eles não podem reanimá-la. Se ela sofrer um ataque cardíaco, alguma coisa, eles não podem fazer nada de ressurreição por conta disso, porque ela tem aquela doença. E pra todo lugar que ela vai, ela tem que levar aquela carta, pra mostrar caso aconteça alguma coisa. Então na viagem que eles vão, eles acabam esquecendo a carta em casa. Bom, a história começa com
eles resolvem fazer uma viagem em família. O Sam, a Charlotte, a Amélia e a Willow. Eles resolvem passar alguns dias na Disney. E aí eles chegam lá na Disney e tudo. E quando eles vão numa sorveteria, a Willow tá de mão dada com o pai, o Sam. E aí a Amélia corre atrás de nela e fala: Willow, vem ver. Olha, tal, tem uma coisa ali. E aí o Sam larga da mão da Willow só um minuto pra pegar o dinheiro. E nisso a Willow foge e corre pra ver o que a irmã tá falando. Nisso que ela sai correndo, ela escorrega no papelzinho no chão e acaba caindo. E aí ela quebra a perna. E quando a Willow quebra a perna, eles levam ela pro hospital. E chegando lá não tem a carta pra mostrar. Porque fala, né, que ela tem essa doença, etc. Chegando lá no hospital, o médico pergunta: nossa, como foi que ela quebrou a perna e etc. Os pais contam tudo pra ele, só que nos Estados Unidos tem alguns lugares que quando acontece alguma coisa com uma criança, ou ela cai, quebra a perna, ou qualquer outra coisa, eles verificam se a criança não está sofrendo maus tratos. Se não é negligência dos pais, aquilo que aconteceu, aquela situação. E aí eles chamam a filha mais velha, a Amélia, que ela tem, eu acredito que ela tenha por volta dos 11, 12 anos nessa época. E aí chamam ela pra uma salinha e começam a fazer um monte de perguntas sobre os pais. O pai da Willow estava nervoso quando aconteceu e ela acaba falando que sim. Como ela é muito infantil, é muito criança, ela não imagina que vão ter esse tipo de mentalidade com o pai dela. Ela não sabe nem do que a moça tá falando, então ela acaba respondendo de maneira equívoca. E aí que é o porém, porque assim que eles saem de lá, eles já dão ordem de prisão pros pais, a Amélia vai para um abrigo e a Willow fica no hospital. E aí tudo começa, eles são soltos, claro, porque ele fala que ele é policial, e aí uma moça na recepção vai confirmar isso, confirma tudo direitinho, são soltos. Quando eles voltam pra casa, o Sam, puto da vida, ele quer processar todo mundo lá, processar a Disney, processar o hospital, todo mundo, porque ele achou um absurdo que fizeram, que as filhas dele ficaram assim, soltas, sozinhas, e eles ficaram presos por uma coisa que eles nunca nem fizeram, nada. E aí eles procuram um advogado. E aí que tudo começa a se encaixar. Chegando no advogado, o advogado fala que não tem como processar isso, porque eles estão só fazendo o trabalho deles. Mas aí o advogado fala: vocês sabiam dessa doença e tudo? E aí a Charlotte, ingênua, mas vão perguntar pra ela se ela sabia com antecedência disso. E ela começa a conversar e eles falam: olha, a gente não pode processar a Disney por isso, mas a gente pode abrir um outro processo. E aí a Charlotte: mas processo do quê? Aí ele fala: de nascimento indevido. E aí ela ficou com aquilo na cabeça. Só que assim, quem fez o parto dela foi a melhor amiga acompanhamento da gravidez e o parto. Foi a melhor amiga dela, a Piper. E a Charlotte, ela queria muito ter um filho, muito, a qualquer custo ela queria ter um filho. E aí começa uma batalha pra saber: vai processar? Não vai processar? E a Willow? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o processo de nascimento indevido é você chegar lá na frente da corte, do júri, e falar que se você soubesse que a sua filha ou seu filho teria algum problema, ou teria problema cardíaco, um problema cerebral, qualquer coisa, se você soubesse com antecedência disso, você teria abortado. Então, é mais ou menos dizer que você prefere que a sua filha morra, que a sua filha não tivesse nem nascido. Então é uma coisa muito séria. E a Willow, por ela ter essa doença, ela passava muito tempo lendo e ela é muito inteligente. Então é uma coisa muito difícil de lidar. Esse livro gira em torno disso, dos sentimentos de todo mundo. E assim, foi um livro que me tocou muito, porque o final dele é surpreendente, você não espera. Eu fiquei muito, muito chateada, porque eu queria um outro rumo pro personagem, não queria que tivesse acontecido o que aconteceu. Eu acho que foi um bom final. Ela colocou super bem o livro inteiro, mas eu não queria que tivesse acontecido aquilo. Eu queria que ficasse, sabe, do jeitinho que eu imaginei na minha cabeça. Mas não é sempre assim do jeito que a gente quer. É um livro muito bonito, eu recomendo pra todo mundo. Gente, leia, por favor, leia. Eu não tô com ele aqui porque eu já devolvi. Eu vou colocar uma capa aqui do lado. Veja uma resenha escrita que eu fiz desse livro no blog Assuntos de Mulher. Vou deixar o link aqui embaixo. Por favor, leiam. Eu fiz uma resenha sobre 50 tons de cinza, que eu já falei no outro vídeo.
Leiam também. Tchau, gente. Obrigada. Então, tem a Charlotte, tem a Emma. Não, a Emma não fala. Tem a Amélia, que é a filha de 13 anos, mas a filha